Olá pessoal, tudo bom? Bom, em primeiro lugar, se vocês começarem a ouvir barulho de britadeira, serra, cortador de grama durante esse vídeo, não liguem, porque se eu não gravar agora, não vai ter vídeo essa semana. E aqui está em franca expansão e desenvolvimento a região, então tem toda vez alguma coisa acontecendo na vizinhança. Agora, esse vídeo vai ser para falar sobre a mais recente publicação de rankings e afinal, se a USP caiu ou não caiu nas posições dos rankings. Então já deixa seu like nesse vídeo. E se você está chegando agora no canal, esse canal é sobre graduação e pós-graduação no exterior. Então se você se interessa por esse assunto, já se inscreve. Então vamos lá, para o assunto do vídeo de hoje. Saiu na revista Exame na semana passada que a USP caiu de posição nos rankings internacionais e muita gente me pergunta se isso significa que ela tem menos qualidade. Em primeiro lugar, já vou falar, não alterou a qualidade da USP. O que altera muitas vezes a posição da USP nos rankings são as métricas desses rankings. Mas independente disso, vamos falar um pouco sobre a questão da internacionalização e como isso afeta o posicionamento das universidades brasileiras nesse tipo de ranking. Vamos falar especificamente sobre esse ranking que foi publicado na semana passada, sobre a USP caindo em pontos no ranking da CWUR. Bom, esse ranking ele é um pouco diferente do ranking da Times Higher Education e da QS University Ranking, porque ele publica no site dele as métricas. Então a gente aqui tem como avaliar quais são os critérios utilizados para posicionar uma universidade neste ranking bem ou mal. E lembrando que a universidade estar em posições mais baixas no ranking não significa que ela é ruim, porque o mundo tem milhões de universidades, então essas universidades elas são selecionadas por serem de excelência nos seus países. Agora vamos entender quais são os critérios e entender qual é a análise desse critério, como ela é feita. Vamos pegar as métricas aqui para vocês, vou dar uma resumida. Então a primeira métrica, que tem um peso de 25% mais ou menos, eu vou deixar as fórmulas, se vocês quiserem, aqui no link da descrição, para aí quem quiser analisar estatisticamente, entender como são feitos todos os cálculos, tá lá. Mas eles fizeram esses cálculos mais brutos, mais aproximados, para a gente entender qual é o peso de cada coisa. Então, voltando, em primeiro lugar, a qualidade da educação é medida pelo número de egressos ou ex-alunos que ganham prêmios internacionais, como Prêmio Nobel, Medalha Fields, entre outros tantos prêmios importantes internacionais. O segundo critério é a empregabilidade dos egressos. Também tem 25% de peso, que é medido, na verdade, pela quantidade de alunos em posição de CEO na lista da Forbes Global 2000. Então, é uma lista relativamente pequena em termos do que a gente tem de empresas no mundo. São as empresas consideradas mais importantes? São, mas são empresas que estão num âmbito Estados Unidos e Europa, principalmente Estados Unidos. Em terceiro lugar, a qualidade do corpo docente, também pesa 25% e também está orientada pela quantidade de prêmios. O critério número 4 são as publicações, que tem já peso 5% e mede a quantidade de artigos científicos publicados. O critério número 5, 6 e 7 também estão relacionados às publicações e medem influências, citações e impacto. Ou seja, são 5% cada critério que estão medindo a quantidade de artigos, se os veículos são mais influentes ou menos, e outras questões de produtividade e influência dos cientistas em outras publicações. Isso tudo é avaliado por métricas de revistas americanas, no caso, e empresas americanas que fazem coleções de artigos. Então, como eu falei para vocês anteriormente, tem um certo viés da língua inglesa, que hoje é o ambiente das comunicações científicas, vamos dizer assim. E o oitavo critério, que também tem 5% de peso, são as patentes, a quantidade de patentes solicitadas pelos grupos de pesquisas e inventores dentro das universidades.
Então, como vocês podem perceber, esse ranking vai valorizar universidades onde a língua inglesa é falada. E qual é o problema e a solução disso para as universidades brasileiras? O problema não é estar em posição de ranking ou não, porque a questão é que as universidades não são marcas. Então não faz sentido elas competirem entre si para estarem posicionadas melhor ou pior. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que entender que essas publicações acabam causando certa influência e os alunos, professores, pesquisadores acabam se baseando em algumas coisas para a escolha de programas, critérios. Então, é uma faca de dois gumes. A questão da língua inglesa é que é importante sim que a universidade brasileira incentive isso dentro dos seus ambientes pedagógicos, porque isso vai fazer com que a universidade esteja mais internacionalizada e ganhe mais repercussão mundial e possa trazer mais investimento e trazer mais foco para o ensino superior brasileiro. Vamos falar de algumas estratégias para que as universidades possam apostar na internacionalização, e eu falo isso pela experiência que eu tive em frequentar congressos, em estar dentro de uma universidade que estava fazendo o seu processo de internacionalização, e isso é um processo constante e vivo. Eu acho que um dos principais desafios é realmente fazer a integração do corpo docente com as políticas de internacionalização, porque sim, em várias faculdades a gente ainda experimenta uma certa resistência. Uma certa resistência talvez do professor que não tenha um domínio de outra língua para ensinar ou para pesquisar, ou das pessoas que falam, mas se a gente abrir mão do português, a gente vai abrir mão da nossa identidade. Eu acho que é importante pensar que na Grécia, onde as universidades começaram, as universidades de outros locais se comunicavam com as universidades gregas em grego. E depois disso, com a expansão das universidades na Idade Média em diante, as universidades mais antigas, por exemplo, como Oxford e a Universidade de Bolonha, se comunicavam em latim. O latim passou a ser a língua de comunicação oficial dos estudiosos, o que hoje é o papel do inglês. Então é muito importante a gente pensar no inglês como ferramenta e pensar que o fato, por exemplo, do brasileiro não ter o seu inglês bem desenvolvido, do estudante brasileiro não estar pronto para estudar na língua inglesa, fez com que o programa Ciências Sem Fronteiras, por exemplo, enfrentasse uma grande dificuldade no início da sua implantação. Sobraram vagas para os Estados Unidos e para a Inglaterra e faltaram vagas em Portugal e na Espanha, que aceitou, de certa forma, atender os alunos que não falavam inglês. Então, o que as universidades podem fazer para fomentar a internacionalização e, consequentemente, ganhar uma visibilidade maior nos rankings internacionais? Elas podem oferecer cursos superiores também em inglês. Não precisa tirar o português da grade, mas ter a opção para os alunos que queiram cursar vai fazer com que a gente receba mais alunos internacionais e envie mais alunos para intercâmbio e outras atividades internacionais. As universidades podem atrair alunos e professores internacionais para fazer palestras, para fazer atividades, para fazer projetos. Os Estados Unidos, por exemplo, tem 20% de alunos internacionais no seu corpo docente. O Brasil, a USP, que é uma universidade que tem tradição em internacionalização, tem 2%. E continuar capacitando para que os estudantes brasileiros continuem seus estudos no exterior. Por exemplo, pode ser uma parceria, pode ser um intercâmbio, pode ser um mestrado, pode ser um doutorado, um pós-doutorado. Isso vai fazer com que esses alunos tenham uma trajetória de maior destaque na ciência, nos negócios, na tecnologia, nas artes, e isso sim vai fazer com que esses reconhecimentos e prêmios que os alunos vão ganhando ao longo do tempo também tragam reconhecimento para a universidade de origem deles. Outra coisa muito importante, muito legal, é que as universidades incentivem publicações, incentivem concursos científicos, revistas científicas, façam tutoria na língua inglesa para alunos que querem publicar. Isso é super importante, é super fácil e barato de fazer. E incentivem que os professores aprendam, melhorem seu inglês e vão representar a universidade em concursos internacionais. Investindo no professor, a universidade tem como se destacar no cenário internacional, atraindo também muitas parcerias. Eu já falei sobre rankings em outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima. E o resumo de tudo isso é que assim, na hora que você for avaliar um ranking ou ler uma matéria
que está colocando a questão da universidade brasileira na posição de rankings, procure entender quais as métricas desse ranking. Esse, no caso, tem métricas claras e as fórmulas estão publicadas, mas outros, como o Times Higher Education e o QS, não publicam essas métricas. Então fica difícil entender da onde eles partem para avaliar as universidades. Ainda assim, procure entender que esses rankings eles não devem ser utilizados como a única fonte de pesquisa, mas eles podem te dar uma referência da universidade. O Brasil tem universidades de qualidade excelente, que até algumas, por exemplo, não aparecem nesses rankings por serem muito específicas, por exemplo, como a Unifesp em São Paulo, que é focada na área da saúde, a FGV também, que é focada na área de administração, e que não conseguem aparecer nesses rankings porque eles pegam só as universidades que têm vários campos de atuação. E é importantíssimo que você avalie, quando você estiver procurando sua faculdade, seja aqui no Brasil, seja fora, como é o processo de internacionalização dessa instituição, o que realmente ocorre e o que realmente a faculdade oferece, para que você possa ter essas oportunidades de interagir com pessoas de outros países e ter os benefícios que isso vão trazer para você como pessoa e para sua carreira. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo para mim o que vocês querem saber sobre internacionalização de faculdades, como encontrar, como fazer, que tipo de programa que você pode encontrar, e além dos vídeos que eu já faço sobre como entrar ou como encontrar programas de graduação e pós-graduação no exterior. Então é isso aí, pessoal. Um beijo e até a próxima!